Os irmãos vão aqui em áreas técnicas, na piedade, aqui ó, piedade, os irmãos, dentro da piedade, os irmãos vão encontrar o manual da piedade, que é manual de viagem. Deixa eu só achar aqui, ó. Manual de procedimentos da obra da piedade, viagem missionária. Os irmãos vão clicar nesse manual e ele vai direcionar. Só um minutinho aqui. Aqui. Ó, ele vai direcionar aqui para esse manual todinho aqui. O que eu quero dizer com isso? Que aqui na última parte ele explica tudo, como é que funciona as rotinas da piedade, né? E daí, por último, aqui tem uma deliberação aqui. Uma carta, né? Uma carta aqui, uma orientação sobre as atribuições do Conselho Fiscal e a obra da piedade. É onde dá toda a liberdade de nós trabalharmos dentro da piedade. Então, aquele lugar que o diácono fala, não, aqui o Conselho Fiscal não precisa olhar sim. E daí, mediante essa carta aqui, o irmão pode falar, ó, no próprio manual da piedade, está lá estabelecido que nós devemos fazer a verificação e está assinado aqui pelos irmãos mais antigos, pelos anciãos mais antigos, diácono e os irmãos do Conselho Fiscal mais antigo estão assinando essa carta da gente ter a liberdade de verificar a piedade, sempre lembrando menos a parte do atendimento. O restante tem que olhar tudo, tá bom, irmãos? Então, fica aqui esse recurso, aqueles que tiver com dificuldade de verificar a piedade, vai falar com os diáconos. Então, o irmão entra lá no Manual da Piedade, Obra da Piedade, Viagens Piedade e Viagens, nas 3 últimas páginas lá está direcionado exclusivamente ao Conselho Fiscal. Tá bom, irmãos? Então, tá aparecendo aí? Tá compartilhando, irmãos? Essa carta tá não. sim. A carta não, mas até o CCB Info tava. Ah, tá. Deixa eu só compartilhar a carta, então, porque quando mudou, ele não compartilhou, então. Calma aí, deixa eu só pôr ela na tela aqui também. Opa. Aqui tá, né? No CCB Ainda Info, né? Sim, esse tá. Tá. Então, calma aí, deixa eu pôr a cartinha aqui só para os irmãos tomarem conhecimento. E cadê ela agora? Aqui. Esse não tá em downloads. Pior é que ela tá aqui agora. Compartilhar novamente. Ah, tá. Ela abriu um download aqui, ó. Manual da Piedade, ó. Tá aparecendo aí, né? Tá, agora tá. Tá, então. Tá aqui a cartinha, irmão. Tá vendo, ó? Dentro da planilha, do Manual da Piedade, as 3 últimas folhas, praticamente. Então, vem aqui, liberação de acessos ao Conselho Fiscal. Começa aqui, Conselho Fiscal, liberação de acesso. Daí vem a cartinha aqui, orientação sobre as atribuições do Conselho Fiscal e a obra da piedade. E aqui embaixo vem a autorização, onde todos eles assinam para a gente ter essa liberdade. Pode falar, irmão Thiago. E o interessante é que isso daí está bem atualizado, né? De janeiro de 2025, então é algo que já foi revisto, né? Porque já era antes no manual, já estava isso. Isso. E agora eles só reforçaram, ratificaram aquilo que já deveria estar sendo feito, né? Perfeito. Então, irmãos, queria deixar bem claro para os irmãos essa parte da obra da piedade. Aquelas que não tiver acesso, não tiver fazendo, utilizar esse recurso. Mais uma vez, reforçando. Aonde, não, mesmo assim não conseguiu, manda um e-mail para a obra da piedade lá, irmão, precisamos verificar o estoque, irmão, precisamos... E daí ele vai dar a resposta. Mediante a negativa, os irmãos encaminham o e-mail para nós, para a gente tomar as devidas providências aqui, para ajudar os irmãos nessa parte também, tá bom? Irmãos, agora eu queria que o nosso irmão Alexandre vai decorrer o assunto da verificação,
E, por favor, irmãos, aquela administração que não estiver utilizando, procurar, procurar ver e, assim, atualizar, irmão. Sair do papel e vir para aqui, pro digital. O módulo Conselho Fiscal demorou a sair, irmãos, deu muito trabalho, e hoje quem está fazendo ele é de grande valia, gera os relatórios, tudo dentro do próprio SIGA, para nós virou uma maravilha, irmão. Então nós queremos compartilhar isso com os irmãos, né? Essa ferramenta maravilhosa que Deus preparou para nós. Ah, mas eu não tenho tanta intimidade assim com o computador. Irmão, nós vamos ajudar os irmãos. Então os irmãos vão passar a dificuldade dos irmãos e a gente vai ajudar os irmãos, tá bem? Então, irmão Alexandre, quiser decorrer o assunto da verificação, pode iniciar aí, daí depois tá mais bem detalhado, tá? Daí esse eu quero que os irmãos gravem, por favor, para a gente publicar ele. Tá bom, tá bom. Então vamos dar início aqui. Deixa eu compartilhar. Janela. Isso, tá aqui. Estão visualizando aí? Sim. Maravilha. Esse rotina de trabalho, né? Eu estou começando a fazer esse daqui, mas como vai ficar bem mais exemplificado, então a gente não vai usar muito o PowerPoint, mas é isso aí. Por enquanto é esse daqui. Se o irmão quiser gravar já. Eu vou colocar agora. Só estou perdido no monte de tela que eu abri. Jesus amado, tá aqui. Aí. Pode falar, Norm, você ia falar. Irmão, por favor, abra ou siga, Sim. gera relatório, faz apontamento lá para tirar dúvidas, e daí, mediante a isso, parte contábil, parte tá eu e o irmão Tiago aqui para nós ir interagindo aí, deixar isso bem esclarecido para os irmãos, procurar deixar bem esclarecido, tá? Tá bom. Tá bom, então vou iniciar a gravação aqui. Português. Irmãos, me avisa a hora que estiver compartilhando. Já está gravando. Já está? Maravilha. Já. Deus seja louvado. Irmãos, nós vamos Amém. iniciar aqui um procedimento, né, uma explicação para atuar com usando o SIGA para fazer os trabalhos de verificação. Tá? É importante a gente começar por uma divisão que muitas vezes a gente percebe que os irmãos confundem. O que é checklist e o que é verificação. Eu trouxe um rápido quadro aqui para mostrar para os irmãos que checklist mensal é aquele formulário, como o próprio nome já diz, é um checklist com as atividades, um resumo das atividades e verificações que o departamento do Conselho Fiscal tem que executar. Lá dentro vai ter uma série de itens que já foi abordado em outros treinamentos, mas lá dentro vai ter uma série de itens das quais nós do Conselho Fiscal precisamos cumprir ao longo do mês. Dentre elas, as verificações documentais, tanto nas casas de orações e nos demais departamentos. Então, esse é o checklist. A maioria já conhece, acessa ele via lá o menu de verificação na área de checklist. Depois, existe uma outra parte, é um trabalho formal que nós temos que fazer, que é onde a gente aponta toda a ocorrência identificada em qualquer área, em qualquer departamento. E essa parte é feita nas verificações. Antigamente, os irmãos usavam uma planilha de Excel e preenchia isso. É isso que a gente não tem mais. O SIGA veio, quando a gente teve o SIGA, o módulo do Conselho Fiscal no SIGA, ele veio para nos ajudar, manter um padrão, registrar e guardar histórico de toda a nossa documentação, todos os nossos apontamentos. E posteriormente está vindo uma espécie de um resumo que seria o BI, onde ele vai fazer uma espécie de uma estatística, um cálculo, ajudando a gente a ter um dado, uma informação mais gerencial de todos aqueles apontamentos que a gente fez durante o período, ok? Então, quem é esse? Esse é a verificação. Ela é onde parte do nosso processo. A gente verifica os documentos, toda a documentação necessária e aponta as ocorrências. Porque quando o Conselho Fiscal aponta na verificação, fica registrado e é essa informação que vai sair no relatório mensal de ocorrências que a gente gera e manda
para o presidente da administração. Com isso, a gente, num único trabalho de apontamento, a gente já tem os dados necessários para entregar à administração, dizendo, olha, administração, essas foram as ocorrências que nós identificamos nesse determinado mês, certo? Então, é uma obrigação nossa, nós temos que mandar isso para a administração. E detalhe, as verificações, elas foram construídas, o SIGA foi preparado para atender todas as verificações de todos os departamentos e de todas as casas de oração, tá? Lembrando, uma coisa é casa de oração, outra coisa é departamento. Então, nós do Conselho Fiscal temos que ter essa atenção para fazer o apontamento da ocorrência no local correto, tá? Ok? Fica claro, irmãos? Rapidinho aqui, só para exemplificar, eu coloquei assim, casa de oração. Então, irmãos, o que vem da casa de oração são, eu estou um pouco com a garganta, mas acho que dá para falar. São dados que nós temos que analisar do caixa de manutenção, da escrituração do livro de coleta, do fundo bíblico, do trabalho voluntário, da manutenção preventiva. Hoje, a manutenção preventiva já não tem mais aquela folha branca, agora são inspeções, tá? No SIGA, digitado já no SIGA, ok? Estou só colocando aqui. Antigamente eles imprimiam lá a folha branca, agora eles não fazem mais isso, pelo menos um grande percentual de administrações já está fazendo, mas o futuro é totalmente no SIGA. Bom, isso, mas refere-se a um trabalho da casa de oração. E por último, ativo imobilizado. Por quê? É obrigação da casa de oração entregar o formulário 14.8, que ele refere-se a qualquer movimentação que houve de ativo ou de bens móveis. Então, olha, a congregação recebeu um ventilador, recebeu algum ativo de uma outra congregação, de uma outra administração. Então, a casa de oração tem que preencher esse formulário e no final do mês ela passar esses dados para o fechamento da casa de oração, tá? Então, são essas as áreas que a gente verifica em uma casa de oração, tá? Não é novidade, só estamos organizando assim para os irmãos. A outra parte de verificação são os departamentos. E aí, quais departamentos estão envolvidos? Então, lá nós estamos falando do jurídico, da secretaria, da contabilidade, esse caso de orações a gente acabou de falar, tesouraria, distribuidora, piedade, manutenção preventiva. Opa, mas você não falou manutenção preventiva ali, irmão? Não, são coisas diferentes. Aqui é o departamento da administração, ok? Então, eu tenho o departamento de manutenção preventiva, eu tenho que ter a documentação da congregação, as normas, ela pede para que exista esse departamento. Ah, mas a minha administração é pequena, só tem um irmão, ele cuida disso, daquilo. Mas, irmão, vai chegar uma hora que esse irmão não tem a capacidade, não tem a condição de fazer as atividades necessárias do departamento da qual ele está representando. E por que nós estamos falando isso? Porque também cabe ao Conselho Fiscal fazer esse apontamento. Dizer, olha, eu tenho um departamento, as normas da congregação pedem, os documentos, né, as orientações pedem uma série de atividades das quais a nossa administração não tem material humano para fazer essas atividades. Então, cabe a nós fazer esse apontamento também. Mais uma vez, departamento de compra e trabalho voluntário. Repara que, assim como manutenção preventiva, trabalho voluntário eu tenho um departamento e depois eu tenho outra coisa de trabalho voluntário. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Aqui, na casa de oração, é o que está vindo de livros que foram preenchidos na casa de oração, ok? Então, é obrigação da casa de oração entregar esses livros. Também está havendo uma mudança, provavelmente ele vai estar no SIGA, ele vai estar feito um upload, mas ok. É um material que foi gerado, são dados que foram gerados e vieram da casa de oração. Aqui são as atividades necessárias que a administração precisa ter sendo feito por uma equipe de trabalho voluntário, como se fosse um departamento. Então, eles têm que desenvolver treinamento, controles, análise qualitativa do que está sendo gerado de dados voluntários na congregação. Tá bom, irmãos? Essa é a diferença das verificações. Nós estamos abrangendo isso porque ao longo desses anos nós escutamos alguns irmãos recebendo trabalho voluntário da casa de oração e criando uma verificação do departamento de trabalho voluntário. Então, se o irmão faz isso, as informações nunca vão bater,
porque ele está apontando algo que era de origem da casa de oração, ele está apontando algo num departamento, tá? Então, é importante que a gente tenha essa mentalidade do que a gente olha na casa de oração e depois os demais departamentos. Tá certo, irmãos? Bom, dito isso, essas verificações, voltando, e agora eu vou passar aqui a mostrar o SIGA. Deixa eu só mudar o foco aqui. Márcio e o irmão Tiago, se quiser complementar, por favor. Aqui, ó. Nessa apresentação, quando você for passar a casa de oração, já passa a atualização que foi feito com os diáconos, tá? Do livro de coleta, para já despertar os irmãos. Maravilha. Então, irmão, quer que eu abra aquele documento que nós fizemos com item a item? Isso, Tá bom, por tá favor. Bom, tá bom. Por favor. Irmãos, e aí a gente está no SIGA aqui, então eu dei um overview para os irmãos entenderem, e o nosso trabalho começa aqui no SIGA, tá? Deixa eu só mudar aqui mudar a verificação lá para uma área de treinamento para que eu possa bagunçar um pouquinho. Aí. Então, começa no SIGA. É importante que o colaborador do SIGA tenha acesso aos demais menus. Aqui, como é treinamento, só aparece esse, mas os irmãos precisam ter o menu completo do Conselho Fiscal. E a gente vem aqui para verificações, tá? Irmãos, nós vamos começar com o raciocínio de que o ano está começando, tá? Então, nós estamos falando aqui de janeiro. Tudo bem, a gente está agora comentando em agosto, mas vamos imaginar que nós estamos em janeiro para ficar claro a questão das verificações. Então, começamos o ano, estamos no primeiro dia de janeiro, o Conselho Fiscal vai ter que programar todas as verificações para o ano, tá? Então, as verificações, elas não nascem automaticamente. Elas não aparecem aqui uma pendência de verificação se nós, do Conselho Fiscal, não as programar. Então, precisamos fazer esse processo. Então, o que a gente sugere? No começo do ano, vai até a área de verificação do Conselho Fiscal. Então, estou na área de verificação, depois aqui no menuzinho de verificação. Espere ele carregar. Aí, beleza. E aqui, irmãos, vai listar todas as verificações. Então, se os irmãos... detalhe, nós estamos no momento no mês 8, mas eu posso chegar aqui no filtro e eliminar a competência. Posso falar que no filtro aqui vai mostrar tudo. Então, os irmãos, se pegarem o departamento, se os irmãos iniciarem em janeiro, vai estar tudo em branco, não vai ter nada aqui. Por quê? Porque não tem nenhuma verificação programada. Importante, nós temos que criar as verificações para ficar registrado quais são as atividades de verificações que a gente precisa fazer, tá? E uma vez que eu faço ela no início do ano, pronto, fica programado para os 12 meses. Então, na virada para fevereiro, aí já está tudo lá bonitinho programado, esperando o irmão iniciar as verificações, ok? Então, eu vou voltar aqui para agosto, vamos filtrar agosto de novo. Acho que vai vir só um pouquinho de verificações aqui, já tem. Então, ele vai me mostrar aqui as verificações que eu já preenchi, tá? Lembrando, nós estamos no início do ano, então eu vou ter que chegar aqui e vou criar uma verificação do tipo de repetição. Mais uma vez, por que repetição? Porque eu vou criar ela para o ano inteiro. Eu não posso criar para 2 anos, mas eu posso criar só no ano que eu estou. Então, vou repeti-la no ano inteiro, tá? E aí, quando ele aparece para criar, aqui para mim, irmãos, ele vai me dar as opções para eu criar uma a uma. Então, quando ele fala uma a uma, quer dizer o seguinte, se eu tenho uma casa de oração na minha administração, então eu vou pegar essa casa de oração e vou falar para ela, preciso criar uma verificação do tipo casa de oração. Por quê? Porque é uma casa de oração que eu vou fazer a verificação dela. Então, eu venho aqui e pesquiso casa. Ele já vai fazer o filtro para mim, tá? Ele já vai fazer o filtro para mim. Aí ele vai me perguntar localidade. É nesse momento que os irmãos vão visualizar todas as casas de oração da tua administração. No nosso cenário aqui, nós só temos 2 delas, mas o irmão vai enxergar todas. 10, 15, 20, 30, 60, todas as casas de oração estarão aqui. E aí o irmão vai ter que repetir esse processo para cada uma delas, ok? Então, eu vou começar aqui com a casa número 1, e o irmão vai fazer o seguinte. Lembra que nós estamos no começo do ano. Então, eu vou chegar aqui e vou falar para o Siga. Siga, você vai programar essa verificação para todos os meses. Tá aqui, pronto. A hora que eu fiz isso,
Então, eu já criei a programação de verificação do ano inteiro para a primeira casa de oração. Criei, ela vai aparecer aqui. Como é um exemplo, eu já tenho aqui a casa de oração. Vou fazer isso para a casa de oração 2. Então, vamos lá, casa de oração, e eu venho aqui, casa de oração 2. Vou repetir o processo, tá? Clico aqui para repetir e ele vai me programar. Veja bem, irmãos, eu só estou programando por enquanto. Ok. Bom, vamos supor que tenha 40 casas de orações e nós já fizemos a programação de todas elas. Aí os irmãos vão reparar que vai começar a aparecer aqui todas essas casas de orações, aquelas programações que a gente tem que fazer. Se tirar o filtro, vai mostrar todas elas de uma vez só, do ano inteiro, tá? Se eu deixar o filtro da competência, vai mostrar as atividades, né, as verificações, perdão, que eu tenho que fazer neste mês, certo? Então, essa é a forma da qual eu crio uma verificação. Só que eu falei aqui só da casa de oração, ok? Então a gente tem que fazer também como que eu posso dizer, dos departamentos, tá? Então eu tinha comentado que nós tinha verificação de jurídico, secretaria, contabilidade, tesouraria e assim por diante, tá? Aí eu vou pegar aqui e tenho que programar também. Então vamos Alexandre, colocar, sim, por tesoura, gentileza, sim, deixa claro para os irmãos o período? o período que pode, quem for mensal, quem for Isso, tá bom. bimestral, por favor, Tá senão bom. fica, tá? Deixa eu só voltar então, irmãos, que eu pulei existe um trabalho, existe uma sugestão. Opa, aqui, achei. Existe uma sugestão de verificação que a gente tem que fazer. Tá certo, irmãos? Então, a sugestão tá aqui, ó. Verificação mensal. A gente está abordando casa de oração, tesouraria, distribuidora. Então, esses são os departamentos. Casa de oração é a primeira, depois são os departamentos. Então, aqui é aquela mesma informação que eu tinha dividido. Então, tem tesouraria, distribuidora, piedade, manutenção preventiva, compras e trabalho voluntário. Repare, irmãos, que tem uma indentação aqui separando o que é casa de oração, tá? Que é aqueles assuntos que eu comentei com os irmãos. São assuntos e apontamentos já pré-programados, mas somente para a casa de oração. Os que estão segregados, os que estão na mesma linha aqui, o restante é porque são departamentos, tá? Então, esses são os mensais. E onde a gente vai encontrar essa informação se o irmão bater o olho agora e depois tiver dúvida? Os irmãos vêm no Info CCB e tem aqui, ó, sugestão, então vem no Info CCB, vem na nossa área de Conselho Fiscal, material de apoio, e aí está aqui, ó, desce um pouquinho, roteiro de verificação, sugestão de verificação periódica. Vai abrir esse documento, tá bom? Então nós temos as verificações mensais, depois nós temos as verificações bimestrais, que seria o jurídico e a secretaria. Nós temos a verificação trimestral, que seria a contabilidade, e as semestrais, que é bens móveis, bens imóveis, depois bens móveis, que está virando ativo mobilizado, né? Informática e telecomunicações, engenharia e fundo musical, tá? E por último, anual de novo, que são as declarações fiscais e contabilidade. Essa é a sugestão. Então, quando a gente está mostrando para os irmãos aqui no sistema SIGA, eu estou nada mais do que representando transformando isso daqui em verificações que eu tenho que fazer no mês. Então, tá aqui, ó, a verificação da tesouraria eu tenho que fazer mensal, todo mês eu tenho que fazer. Eu venho aqui, vou criar uma repetição, vou criar aqui, vou escrever tesouraria. Repara que o nome dela já está me sugerindo que é uma atividade de aplicação mensal e é uma tesouraria. Veja bem, se é uma tesouraria, nós estamos falando do quê? Departamento. Se é departamento, a localidade sempre vai ser aqui a administração. Não é casa de oração, não existe tesouraria na casa de oração. Então, a localidade é a administração. Tem que tomar cuidado com isso, irmãos, porque se você mistura, o SIGA não tem esse controle. E se você mistura, não vai contabilizar corretamente os apontamentos que você está fazendo. Entendeu? Então, aí eu vou fazer isso então para a tesouraria. Mesmo procedimento, clico em repetição e faço e deixo o SIGA preencher. Por quê? Porque ela é mensal, eu tenho que executar todo mês, perdão. Mais uma vez, vamos lá. Qual que era a próxima aqui na sugestão? Estaria a distribuidora. Então, eu vou pegar a distribuidora. Distribuidora,
Já está. Toda vez que eu crio uma verificação, nela já está contida todos os itens que eu posso apontar. Tá, irmãos? Todos. Por isso que ela tem que ter essa segregação aqui, para ficar claro do que nós estamos falando e ao que nós estamos apontando. Tá certo, irmãos? Todas. Qualquer uma delas aqui tem os itens que precisam ser apontados. Maravilha. Se eu estou falando também, se eu estou falando de distribuidora, ela é um departamento. Por mais que ela tenha DR aqui, irmãos, a gente sempre registra ela em ADM, tá? Na administração da tua, no campo de administração da tua administração, tá? Não cria ela em DR porque ela não vai aparecer nos procedimentos e nas análises feitas pelo BI do SIGA, tá? É sempre na administração. Ok? Beleza, eu vou mandar repetir, porque como ela é mensal, eu tenho que fazer aquela verificação da distribuidora. Tá bom, irmãos? Beleza, fiz isso. Bom, com isso, eu programei todas as verificações que eu tenho para a nossa administração, tá? Aqui vai encher, e nós vamos preencher ela com todas essas daqui, então vai ser... Por isso que eventualmente, a gente comenta. Então, na tua administração, se ela tem 40 casas de oração, então, no mínimo, no mês, eu vou ter que ter 40 verificações do tipo casa de oração, vou ter que ter mais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 verificações departamentais, tá? Então, seria 46 verificações no mínimo, tá? Por que isso é importante, irmão? Por que isso é importante? Porque quando o irmão chegar aqui na área de fechamento de verificação no Conselho Fiscal, então veja, por enquanto a gente só planejou, tá? Então, quando eu chegar aqui na área de fechamento, ele vai me dar um panorama de quantas verificações tem pendentes e quantas verificações eu já realizei naquele mês. É um pouquinho lento mesmo, mas funciona. Só que aí eu já tenho uma rápida noção se eu estou minimamente fazendo todas as atividades que eu tenho que fazer. Então, pelo menos janeiro vai ter 46. Porém, quando chegar em fevereiro, eu vou ter 48, porque já tem as bimestrais ali no meio. Entende, irmãos? Quando chegar em março, eu vou ter 47, porque saiu as bimestrais, mas entrou a trimestral, que era a contabilidade. Tá? Mais ou menos assim. Então, essa é a lógica para você montar o planejamento correto. Tá um pouco lento demais aqui. Vamos esperar mais um pouco. Bom, enquanto ele está fazendo isso, então agora, irmãos, que a gente já planejou, a gente já preencheu o SIGA com as informações necessárias de planejamento, de verificações, e agora tem que começar a fazer... aqui, ó, perfeito. Mais uma vez, nós estamos num item de treinamento, então os dados aqui não estão 100% alinhados. Mas está vendo? Ó, verificações, ele vai nos dar um panorama do mês que a gente está, nossa administração, e quantas verificações eu planejei. Então, lembra que eu falei 46? Então, aqui em janeiro, por exemplo, teria 46. Em fevereiro, teria que ter 48. Em março, teria que ter 47. Por quê? Porque eu tenho as bimestrais e as trimestrais. E logo em seguida ele vai falar, olha, quantas eu já executei. Quando eu executar, executo a tarefa e encerro a verificação, que é o que nós vamos fazer agora um exemplo, tá? Deixa ele carregar aqui. Isso, eu vou escolher uma delas aqui para a gente preencher. Então lembra, irmãos, a dinâmica do SIGA é essa. Eu tenho eu tenho a verificação, e aí, dentro dela é que eu farei os apontamentos. Tudo que eu encontrar referente à casa de oração que eu estava analisando, eu vou pegar os documentos, né? Mensalmente a gente, conforme está orientado, a administração já fez isso, mas a cartilha também está orientando. A casa de oração ela tem que terminar o mês dela e colocar todos esses documentos no fechamento da casa de oração. Todos os documentos que ela precisa assinar, ela vai digitalizar e colocar ele na área de fechamento da casa de oração, tá? E aí, com base nesses documentos que já estão no SIGA, o irmão consegue analisar todo o material necessário. Muitas vezes consegue fazer isso remoto para aquelas administrações das quais já estão usando, acho que a grande maioria já está usando os arquivos digitalizados. Bom, então, mais uma vez, o raciocínio é, eu tenho uma verificação e eu tenho que verificar ela naquele mês.
que é o verificar? Eu entro aqui no SIGA, selecionei ela, estou na competência correta e eu vou iniciar a verificação. Sempre que ele iniciar, ele vai te pedir qual dia você tá para fazer esse início. Normal. Quando eu iniciar, ele vai trocar aqui o item para em andamento. Então, esse é o processo. Vamos usar alguns exemplos aqui, irmãos. Olha, imagine que o irmão trouxe a documentação da Casa de Oração 1. E aí, o irmão listou lá, pegou o livro de coleta, viu que o livro de coleta estava perfeito. Pegou todas as despesas realizadas, estavam todas corretamente, com CNPJs correto, com todas as informações necessárias, com as assinaturas coerentes, com os dados os itens da compra corretos. Então, beleza, não teve nenhum apontamento. Verificou que a Casa de Oração entregou todas as vias que antigamente eram as amarelas, agora está ficando as vias brancas do trabalho voluntário, entregou todas perfeito, não teve nenhum apontamento. Então, o irmão pegou cada livro, olhou, todos estavam corretos, com o horário correto, assinado, com nada rasurado, perfeito. Então, quando o irmão olhou e concluiu que essa casa de oração não teve nenhum apontamento, ou seja, ela fez todas as atividades dela em perfeito padrão, aí o irmão vem aqui no SIGA, abre a verificação e como você já verificou, já viu que não tem nada de errado, o irmão encerra ela. Então, é papel nosso ter que planejar e depois encerrar cada uma delas. Tá bom? Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui, que eu vou pegar uma casa de oração e vou iniciar, só que eu vou fazer apontamentos, né? Para que depois isso saia no relatório. Então, a gente começou a verificar essa casa de oração. Depois, eu vou abrir um documento que a gente vai entrar item a item desses apontamentos da casa de oração, tá, irmãos? Só para dar o exemplo de como apontar, como fazer isso no SIGA. É aqui que essa é a mágica que a gente eliminou, aquela planilha que os irmãos ficavam digitando no Excel para gerar. Não precisa mais disso. A partir do momento que o irmão lança a não conformidade no SIGA, o SIGA já tem material para imprimir o relatório, ok? Então, aí, ó, repara, eu estou numa verificação, essa é a tela, cabeçalho dela, e eu estou fazendo, então, a verificação dessa nova casa de oração, e eu olhei que tem uma rasura no livro de coleta. Eu olhei no livro de coleta, tem rasura, então eu venho aqui, olha, eu sei que rasura, se eu escrevo rasura, ele já vai me ajudar a fazer o filtro dela. Repara que aqui está legitimidade e impostos. Tem a ver com livro de coleta? Não, não tem. Aqui embaixo tem, ó, livro de coleta. Ah, então é esse daqui. Então eu vou lançar uma rasura no livro de coleta. Vou dizer que não é reincidente, não tem número de documento no livro de coleta, posso deixar em branco ou colocar NA, como os irmãos preferirem. Vou dizer, qual foi a data da rasura? Bom, imagina que ele está rasurando ali uma informação que foi no culto de terça-feira, de quarta aqui no caso, né? De quarta-feira. Então, estou colocando a data e aí o irmão pode escrever aqui, olha, rasurou, opa, rasurou a coluna de piedade. Ok, rasurou a coluna de piedade. Tá? Quando eu salvar, eu já fiz um registro de um apontamento nessa casa de oração. Tá, só que eu quero apontar também, quero não, continuei verificando e entendi que agora se eu descer aqui, ele vai me falar, vamos dizer que eles não entregaram o formulário de fundo bíblico. Formulário de fundo bíblico tem que vir assinado, tá, irmãos? Estou só colocando exemplo, mais uma vez. Então, NA aqui não tem essa informação e aqui eu posso colocar a data no final do mês, porque geralmente o formulário vai ser geralmente o formulário vai ser do mês, no final do mês, né? Então usa-se uma data. Não é obrigação, mas usa-se essa data. Ok, também eles não entregaram o formulário. Tá? Eu tinha colocado. Aí, maravilha. Agora vamos dizer mais um aqui, vamos dizer que também identifiquei que não houve nenhum preenchimento do formulário 14.8. Não teve, eles não entregaram. O formulário 14.8 indica que se tiver manutenção, se tiver qualquer movimento, eu tenho que anotar ele e informar nesse formulário e colocar esse formulário no fechamento. Só que se não tiver nenhum movimento, eu também preciso fazer esse formulário em branco para saber que não houve movimento. Tá? Então vamos usar esse exemplo aqui. Então eles não entregaram o formulário. Oh, meu Deus. Tá? Não entregaram o formulário. Maravilha. Quando a gente está num ambiente de teste, isso às vezes acontece. Vamos lá de novo. Deixa eu ver se eu consigo criar checklist.
quitação. Ah, vamos supor, peguei uma nota lá da casa de oração com quitação por cartão, por débito automático, por cartão, tá? Peguei uma nota fiscal que foi paga com cartão. Não pode, não tem, a congregação não tem cartão, não tem que existir nenhum pagamento em cartão de crédito da despesa realizada na casa de oração. Tá bom, fiz alguns aqui, tá, irmão? Três erros aqui, né? 3 ocorrências. Então ela vai continuar. Repara que no cabeçalho aqui ela já está mostrando para mim 3 ocorrências. Legal. A título de acho que exemplo, tá bom. Vamos passar por uma verificação, então. Sei lá, vamos ver se tem aqui da Piedade. Ah, não, da tesouraria que eu fiz, né? Cadê? Tá aqui, treinamento, tesouraria. Então tá bom. Aí os irmãos analisando a tesouraria também, certo? Recebeu lá toda a documentação da tesouraria e e começou a executá-la, tá? Então vamos lá para apontamento. O irmão recebe todas as... falou alguma coisa, irmão? Não, pode tocar. Tá. Os irmãos recebem lá toda aquela documentação de pagamentos e tal, e reparou que tem aí um pagamento em atraso. Opa, peraí, pagou em atraso. Então o irmão vai digitar aqui. Qual foi o documento que pagou em atraso? Ah, era um documento que estava com dia 8. Aí sim, aí aqui precisa de número da nota fiscal esse documento. Então eu vou lá e coloco o número da nota fiscal em questão. Ok, irmãos? E salvo isso daqui. Pronto, fiz o primeiro apontamento, tá? Vamos pegar mais um apontamento aqui. O que a gente tem? CNPJ ausente. Ok, de alguma forma a congregação, a secretaria, né, seria, no caso aqui, a tesouraria estaria pagando materiais que foi feito geralmente pelo departamento de compras. Mas vamos supor que teve uma nota lá que foi paga e o CNPJ não bate, não está correto com o da congregação. Então, o irmão, estamos só colocando isso daqui, vamos colocar, foi no dia 17, outro número de documentos e salvar. Então, veja, eu estou repetindo cada um dos apontamentos que eu fiz. Voltando, se eu encontrar 3 notas com CNPJs errado, ou 3 notas com pagamentos errado, com pagamento em atraso, eu tenho que registrar 3 vezes, tá, irmãos? Não é uma só não, para dizer, olha, pagou em atraso 15 documentos. Não, eu tenho que vir aqui e colocar 15 apontamentos referente a documento de pagamento em atraso. Tá certo, irmãos? É assim que funciona. Então, se eu encontrar no livro de coleta, eu citei lá uma rasura, né? Mas se eu encontrasse 3 rasuras naquele livro, uma em cada culto, ou 2 ou 3 no mesmo culto, não importa, eu tenho que multiplicar isso. Certo, irmão? Tem que multiplicar pelo número de ocorrências. Ok? E da mesma forma do trabalho voluntário. Ok, eu citei esses exemplos. Eu acho que para gerar o relatório aqui, irmão Emerson, tá bom, né? Perfeito. Vamos. Bom, aí, irmãos. Tá? Dá uma falando... lembradinha, Sim, claro. Quando você apontar rasura e os irmãos corrigirem, não aponta mais, tá? Por favor. A gente vai corrigir, mas deixa eu colocar aqui novamente para os irmãos. Deixa eu criar uma nova, aproveitar então, criar uma nova. A gente tá mudando o procedimento. Opa, o que eu fiz de errado? Ah, sim. Quando você está criando a verificação, é o dia que você está abrindo, mas você vai fazer apontamentos dela do mês anterior, porque é a competência. Legal. Vamos supor que eu estou verificando o livro de coleta, tá? E aí, novamente, outra casa de oração aqui, tá, irmãos? Livro de coleta, só vou encontrar apontamentos de livro de coleta só numa verificação do tipo de casa de oração, tá, irmãos? Por isso que eu falo, ele é segregado por verificação. Cada uma tem a sua quantidade de ocorrências que a gente vai encontrar nelas. Maravilha. Então a gente vem aqui e tô lá verificando o livro de coleta. Deixa eu colocar aqui, livro de coletas. Tá aqui, ó, livro de coleta. E fiz identifiquei que o irmão errou o subtotal. Então era para um subtotal ser 50 e ele colocou 57, tá? Sei lá, vamos chegar aqui, então vou colocá-la. Foi um total. Bom, eu ia apontar. Por quê? Porque tá lá, ele errou o subtotal. Só que toda vez que eu preencho o livro de coleta, no verso do livro de coleta tem um espaço para o irmão escrever as correções, realizar as correções. Por quê? Porque ele mesmo percebeu, quando ele era para colocar total 50, ele fez um erro e colocou 54. Ele somou errado, por qualquer razão, não importa. Aí ele falou, rapaz, fiz errado aqui. O que ele vai fazer? Ele não pode rasurar, ele não pode passar branquinho, ele não pode apagar.
Ele tem que manter o 54 que ele fez, aí ele vira a folha do verso, e lá tem um espaço para ele dizer, olha, na coluna XYZ eu coloquei 54 e o correto é 50. Pronto, ele corrigiu aquele erro que ele tinha feito. Antigamente, até mês passado, a gente apontava 2 vezes. Tá? Nesse cenário, perdão, apontava uma vez. Mas ele corrigiu. Mas a gente aponta, ok? Agora, a partir de agora, não. Se o irmão fez esse erro, certo? Se o irmão fez esse erro e ele corrigiu atrás, então não é um apontamento. Não é mais um apontamento. Deu para entender, irmãos? Por quê? Porque ele identificou e corrigiu e usou as ferramentas necessárias para a correção. Então, por mais que ele errou ali, se ele corrigiu atrás, nós do Conselho Fiscal não vamos mais considerar isso como um apontamento. A gente usava um raciocínio diferente. Vou só relembrar aqui. O que a gente usava? Imagine que o irmão errou e não percebeu que errou. Então, o que a gente colocava? Primeiro apontamento, porque ele rasurou, total. Voltando ao total. Ele fez um total errado. Aí, no total errado, ele ainda não percebeu e não corrigiu nada na folha do verso. Então, nós apontávamos 2 coisas. Qual? Apontava o total que ele errou e apontava que ele não corrigiu. Agora, não mais, porque se ele corrigiu, ele usou o que tinha que usar para fazer aquela correção sem estar fora do procedimento. Entendeu? Então, a gente não aponta mais se o irmão errou e corrigiu no livro de coleta. Lembrando que o livro de coleta ele tem espaço para isso. Tem espaço lá no verso. Tá certo, irmãos? Tá certo, irmão Emerson? Certinho, perfeito. É isso que está mudando, tá? Eu vou entrar em mais detalhe porque eu vou abrir um PDF aqui para a gente explicar cada um deles. Tá? Só para os irmãos entenderem, irmão, era um apontamento que nós fazíamos para poder gerar estatística e dar treinamento de livro de coleta. Mas a pedido dos diáconos, eles pediram para que tirasse esse apontamento, porque foi corrigido o problema e entendemos que sim, ficou perfeito, tá bom? Pode continuar, irmão. Isso. Maravilha. Então vamos colocar aqui, já que eu tinha aberto essa verificação. Legal. Então agora a gente pode encerrar essa casa de oração. Tá. Irmãos, aqui a gente montou um grupinho aí de 3 verificações finalizadas, tá vendo? São 3, vamos finalizar essa também, que eu acho que aqui, ó, encerrar. 4 verificações. Só que o irmão, no exemplo da nossa administração, seria 46 verificações. Então o irmão vai fechar, vai estar aqui tudo verdinho, que o irmão fechou 46 verificações, tá? Isso quer dizer que? Isso quer dizer que no mês eu preenchi todas as verificações que eu tinha que fazer, certo, irmãos? Lembrando, lá no checklist, eu faço apontamento da qual eu olhei eu cobrei a tesouraria, eu cobrei a distribuidora. Lá você vai dizendo que sim, que você fez uma atividade, certo? Só que tudo que o irmão encontra de errado, tudo que o irmão encontra de ocorrência, lá no checklist a gente não aponta nada. Onde que a gente aponta? Aqui, nas verificações. Então, se o irmão estava trabalhando com o irmão lá da tesouraria, vendo que ele fez alguma coisa errada, alguma coisinha lá que ficou fora do procedimento. Não é errado em si, mas alguma coisa que está fora do procedimento. Então, o irmão aproveita que o irmão especificou lá, e o irmão pode vir aqui na tesouraria e fazer o apontamento do que o irmão obteve lá preenchendo o checklist. Só que o apontamento só é contabilizado, irmãos, se a gente vier aqui na verificação e lançar. Senão, não gera apontamento. Então, por isso que eu estou falando, tudo que a gente observa de apontamentos na administração ou casa de oração, o correto é eu trazer e apontar ela aqui na verificação. Por que eu falo que é o correto? Porque ao final do mês, quando eu gerar esse relatório, essa informação tem que estar lá. E ela só vai aparecer no relatório se eu vier aqui e fazer o lançamento no local correto. Certo? Então, por isso que é importante que os irmãos tenham ciência e venha para o SIGA registrar aquele apontamento, seja lá qual for. E onde eu registro? Exatamente na verificação apropriada. O que eu quero dizer com isso? Se o irmão pegou algum documento que veio da casa de oração, então eu só posso anotar ela na casa de oração, tá? Se o irmão descobrir um erro, né, fazendo uma verificação da tesouraria, não adianta eu lançar em outro lugar. Eu preciso lançar ela na tesouraria, porque vai ficar, primeiro, já tem ocorrências planejadas para isso. Segundo, vai ficar
no local correto. É um apontamento do local correto. Então, quando sair no relatório, vai mostrar que é um apontamento na tesouraria. Então, a administração vai ter condição de saber aonde que ocorreu aquele erro. Por isso que tudo eu tenho que trazer para cá. Tá certo, irmãos? Então, maravilha. Chegou lá no final do mês, eu vou mais uma vez, só para manter aqui. Chegou lá no final do mês, nós temos agora acho que 5 verificações feitas, vamos supor que 5 seja o meu total, tá bom? Finalizamos tudo? Finalizamos. Aí eu venho aqui, então, lembra que a gente fala que a gente tem que dar ciência para a administração do que nós estamos apontando, do que nós estamos encontrando? Além do relatório, além perdão, da ata trimestral, certo, irmão Hermes? Além da ata trimestral, todo mês eu tenho que entregar esse documento aqui. Então, a ata trimestral é por trimestre, mas todo mês eu tenho que vir aqui e gerar o apontamento. E é aqui que não existe mais aquela planilhinha de Excel, irmãos. Não existe mais. Ela já está pronta aqui. Eu só venho e mando gerar um PDF. Quando eu gerar um PDF, ele já abre aqui. Ah, não tinha gerado ainda. Só um minuto, irmãos. Aí, carregou agora. Então vamos lá de novo. Opa. Então, vamos de novo. Ué, antigamente ele fazia isso, não está fazendo mais. Como eu cliquei em gerar, ele tinha que abrir aqui, né? Ó, copiei. Ah, foi. Maravilha. Demorou um pouco, mas foi. Aí, irmãos, repara, esse já é um relatório pronto pelo SIGA já. Então, o irmão não tem que digitar nada, ele já sai exatamente do SIGA, essa informação. E repara que ele sai com todas as informações de apontamentos necessárias. E, por último, ele abre um espaço aqui para os irmãos anciãos acessários, diácono, presidente, os irmãos do Conselho Fiscal. Então, já está todo mundo aqui que precisa assinar para dar ciência que nós, do Conselho Fiscal, realizamos todas as verificações naquele mês, tá? E entregamos essa verificação para eles. Bom, eu fazendo isso, eu lembrei que nós também fizemos uma mudança, irmãos. Então, que eu acabei errando aqui, tá? Lembra que eu falei que a casa de oração foi perfeita? Tava tudo bonitinho, ele fez todas, né, a casa de oração não errou nada. Quando isso ocorrer, eu tenho que vir aqui na verificação e eu não fecho, perdoa, irmãos, eu errei aqui. Eu não fecho ela com 0. Ah, tá vendo? Eu tinha fechado ela, disse, olha, estava tudo bonito. Quando isso ocorrer, o irmão vai vir aqui em apontamento e vai lançar uma verificação do tipo sem ocorrência. Ah, tá aqui, ó. Verificação sem ocorrência. Eu vou lançar esse item 1.9, tá? Então, vou chegar aqui, vou salvar, vou preencher. Então, só para os irmãos entenderem como ela vai ficar, tá? Vamos fazer de novo o relatório. Então, toda vez que o irmão preencher uma casa de oração, não ter nenhum apontamento nela, aliás, não precisa ser só casa de oração, pode ser qualquer departamento. Então, o irmão vai ter que vir e vai procurar um item chamado sem ocorrência. E ele vai filtrar para o irmão certinho qual que é o item daquela respectiva verificação que o irmão estava fazendo. Então, maravilha, preenchi. Vamos gerar o relatório de novo, tá? Só para o irmão ver aqui. Então, beleza, vamos gerar o relatório. Ele vai ter que fechar esse e vamos gerar de novo. Ok. Só um minuto, irmãos. Deixa eu gerar aqui. Irmão Tiago, tá respondendo no chat, irmão Tiago? Tem bastante pergunta. Apesar que as perguntas que estão aparecendo aqui no chat, a maioria delas já o irmão Alexandre tá decorrendo aí, tá? Opa, eu nem vi, já tá hein? respondendo. Ainda bem. Não, mas depois a gente dá uma repassada. Pode Maravilha. ir. Ó, então vamos lá, irmãos. Voltando aqui, deixa eu ver se saiu o pagamento. Ah, tá, saiu. Então, o que acontece, irmãos? O relatório agora, nós tínhamos um problema que antigamente o relatório ia em branco, quando não tinha nenhum apontamento. Só que agora não tem mais isso. A gente criou aquele apontamento de dizer aqui, ó, a verificação mensal da casa de oração foi realizada e nenhuma ocorrência foi encontrada. Então, eu mostro para a administração, para a presidência, que nós fizemos a verificação, porém não houve nenhum apontamento. Tá certo? E aí vai aparecer todos os departamentos que eu verifiquei, tudo que eu gerei de ocorrência. Tá? Repara, irmãos, que está aqui, ó, administração. No caso, eu fiz 2 vezes em tesouraria, mas não precisava, tá vendo? A
Aqui, ó, está mostrando para nós qual é o tipo de verificação. Então, fica fácil saber que era da tesouraria. Na área da tesouraria, na administração, essa competência, no grupo de documentos fiscais, eu encontrei pagamento em atraso, a nota fiscal fulana de tal, e depois eu encontrei CNPJ nessa nota, CNPJ diferente, nesta outra nota aqui. Repara que toda observação que eu ponho, toda observação pertinente que vai orientar o irmão da administração, que vai, digo assim, mostrar para o irmão o que ocorreu, alguns nomes aqui, ó, tá bem claro, pagamento em atraso. Mas tem algumas coisas que ela carece de um detalhe a mais, uma observação. Então, tudo que eu colocar na observação vai aparecer aqui. Tá vendo? Então, ó, preenchimento incorreto lá no livro de coleta. Beleza, ó, rasurou a coluna da piedade. Então, eu entendi que aquela casuração errou. Detalhe, ó, o número de apontamentos versus a quantidade de informação que o irmão colocar aqui é o que vai aparecer no relatório. Então, um relatório que informa detalhado cada um dos apontamentos que nós fizemos. Tá? A única... não precisa fazer mais nada. Uma vez que eu preenchi aquele material, ele já está no SIGA pronto para ser extraído e entregue na casa, na administração. Detalhe, eu faço um desse daqui uma vez por mês, tá, irmãos? Uma vez por mês a gente preenche isso. Maravilha? Então, com isso, a gente faz o trâmite, nós fizemos todo o processo de cadastrar as verificações já uma vez por ano, depois fazer as análises e depois a gente gera o relatório. Agora, enquanto eu vou passar para uma nova fase, que nós vamos abrir um PowerPoint e explicar cada um dos apontamentos necessários na casa de oração, tá? Então, se alguém quiser, irmão Arson, quiser fazer alguma observação, irmão Tiago, enquanto eu vou gerar aquele relatório. Bom, Tiago. Tá por aí, irmão Tiago? Acho que ele não tá. Não, pode gerar, irmão Alexandre, e Tá. só dá... Eu acho que vai ser mais... Bom, acho que ficou claro, né, irmão Arson, aquelas atividades? Ficou. Vamos para o próximo agora. Tá um pouco lento aqui, mas já já ele vai abrir, tá? Bom, talvez eu não consiga por aqui, vamos pelo computador mesmo. Um pouco lento. E... treinamento, geração, aí, tutorial, tá bom. Tá abrindo, eu acho que vai dar, mas ele não tá abrindo em modo edição, mas eu acho que vai dar pra gente abordar, tá? Até se der para dar uma explicada, irmão, quando a gente quer excluir ele, só para ficar bem claro, tá? Tá. Ou corrigir, tá? Tá. Mas é isso. Ah, tá. Bom, já que eu tô com ele aberto aqui, irmãos, podemos seguir nesse daqui, irmãos? Pode, Irmãos, claro. aqui, ó, nós estamos criando, vai ter um desse para cada um, tá? A gente já fez de compras, nós criamos um documento que é uma instrução técnica, tá? Já referente à casa de oração, ok? Então, aqui a gente está detalhando cada um dos apontamentos, tá, irmãos? Cada um dos apontamentos. Então, vamos começar pelo primeiro aqui. 1.1, formulário C52 não apresentou assinatura. Veja, isso é um apontamento, tá? Não apresentou assinatura dos irmãos do Ministério Local, no mínimo 3 assinaturas. Então, tá aqui. Nós temos, o C52 deve apresentar ao menos a assinatura de um membro do Ministério, seja ele ancião, cooperador de jovens ou diácono. Ao menos um membro. E também depois os responsáveis aqui pela escrita. Ah, mas na minha casa de oração assinaram 2 membros, o ancião e o cooperador. Não tem problema. Ah, mas só assinou o diácono. Também é válido. Ah, assinou todo mundo. Maravilha, também é válido. Tá bom? Mas o C52 tem que estar assinado. Ele tem que estar assinado. Repara que ele aqui já é até um anexo, tá? Então fica bem claro que assinaram fisicamente, digitalizaram e colocaram no SIGA, tá? Então, se a gente encontrou algo diferente e não tem pelo menos um irmão do ministério, então cabe um apontamento aqui. Ah, mas...
lá naquela casa de oração, o irmão da escrita teve um problema, só 2 assinaram. Ok, 2 ainda vai lá. Então é um ministério mais 2. Mas o ideal seria os 3 irmãos. Tá certo? Mas, ok. Vamos passar para a próxima. Ué? Aí. Saldo do caixa está acima do limite máximo orientado. Aqui, para aquela administração que tem um saldo de caixa estabelecido, tá bom, irmãos? Então, se o irmão pegar o seu 52 e na administração disse que podia ficar até 200, veja bem, lá no fechamento, até R$200 para o mês seguinte. Se chegou 200,94 centavos, a gente está considerando que pode apontar, tá? Por quê? Porque está acima do estabelecido. Ah, mas é um pouquinho. Bom, irmão, aponta, tá? É mais ou menos essa situação, ok? Então, agora, minha administração não deixa zero. Pô, se deixou zero, então não tem autorização. Então, qualquer coisa que tiver acima do zero, o irmão também deve apontar, tá certo? Item ponto 3. Ausência da justificativa no diácono quando o limite maior for ultrapassado. Se eu tenho um limite, esse limite tem que ser mantido. Quando existe o limite, ele for ultrapassado e não tem nenhuma justificativa, então o teu irmão também pode apontar o item 1.3. Além de estar estourado, não houve nenhuma justificativa. Tá certo? Código da despesa está em desacordo com a natureza. Então, hoje o SIG ele é um pouquinho diferente, né? Mas está lá, o código da despesa precisa estar coerente com a descrição que o item apresentado na documentação, no documento fiscal, então seja cupom ou nota fiscal. Aqui está dizendo que é uma despesa de alimentação, tá bem. Então aqui, ó, pão francês, ok, uma despesa com alimentação, tá correto, certo? Se tivesse aqui qualquer outro item que fosse algo que não caracteriza como uma refeição, aí o irmão aponta o item 1.4. Por quê? Ou eu comprei errado ou eu classifiquei errado, mas o código da despesa está em desacordo com o que ele me apresentou aqui, concorda? Correto, irmãos? Então, havendo qualquer divergência, a gente deve fazer esse apontamento, tá certo? Item 1.6, C39, não possui as 3 assinaturas necessárias. Até o momento, a contabilidade, a administração, mantém que, lá nas normas da congregação, mantém que tem que ter as 3 assinaturas, dando ciência daquela despesa. Ou seja, 3 pessoas na casa de oração sabem que foi feita aquela despesa e autorizaram ou participaram disso. Não havendo o C39 assinado, tem que ser apontado também. Mas ele sai num SIG automático, mas os irmãos têm que assinar e digitalizar que está fazendo aquela assinatura. Tá certo, irmãos? 1.7. C39 apresenta colagem em desacordo com. O C39, eu vou colar lá o irmão, a casa de oração. Detalhe importante, tá, irmãos? A casa de oração tem que ser orientada para fazer isso. Existe a cartilha para que a administração faça essas orientações, tá? Ela tem que ser orientada para isso. Mas, da mesma forma, a casa de oração, quando ela entrega, o que acontece? Na folha de colagem tem que ter o documento. Se a casa de oração entregou um documento que não permite, colado, que não permite nós validarmos, então é um erro apresenta colagem em desacordo com as normas, tá? Porque a colagem exige que ela mantenha o documento sendo possível visualizá-lo, tá? Especialmente as informações principais. Ok? 1.8. Comprovantes de depósito de coleta não foram copiados. Tá, esse daqui, irmãos, comprovante de depósito de coleta, é isso aí. Então, eu tenho a casa de oração, ela tem que fazer os depósitos segundo a cartilha, segundo a norma da tesouraria, uma vez por semana. Então, tem que fazer o depósito. Nós usamos aqui um exemplo, tá? Não havendo essa colagem, então, a partir do momento que ela fez esse depósito, ela cola esse comprovante no documento depósito do mês. Tá? E anexa isso também no formulário, no fechamento da casa de oração. Nós, do Conselho Fiscal, não identificando isso, não identificando esse comprovante, tem que apontar. Tá bom? 1.9, ausência de cupom fiscal, ausência de cópia dos cupons, ESATs e termosensíveis. Esse item aqui, irmãos, ele já passa a não ser mais necessário quando a administração escaneia ou digitaliza e sobe no SIGA os documentos. Tá? Se aquela administração ainda não faz isso
e ela está mantendo os arquivos físicos, então eu tenho que ter uma cópia do cupom fiscal. Aquilo que provavelmente todo mundo já sabe. Cupom fiscal, com o tempo, ele apaga. Se eu não tiver uma cópia daquilo, eu perco toda aquela informação. Tá? Então tá aqui, ó. Quando a administração não fazer uso da digitalização, então se faz necessário que os cupons termossensíveis sejam copiados e anexados no C39. Agora, caso contrário, tudo bem, a gente pode pular essa necessidade. Então, a gente não aponta, e se a congregação, se a casa de oração já sabe disso, ela não precisa nem perder tempo fazendo uma nova cópia. Tá certo? 1.10. A quantidade de depósitos semanais está fora do padrão estabelecido na norma. São 4 padrões, né? São 4 depósitos. Não havendo depósitos semanais, o Conselho Fiscal deve fazer esse apontamento. A norma da congregação exige 4 apontamentos. 4 depósitos durante o mês, ou seja, 1 por semana. Vale considerar que tinha um valor... Então aqui a gente coloca uma observação. Vale considerar que se a casa de oração tinha valor em caixa para ser depositado, pois não... mas assim, quando o valor em caixa não é significativo, e às vezes a casa de oração opta por não fazer o depósito naquela semana. Tudo bem, aí é uma situação a ser considerada, tá bom? Só precisa trocar esse texto aqui. Por quê? A gente sabe que, às vezes, quando algumas casas de oração podem ter um valor bem pequeno e, às vezes, não vale a pena o irmão sair de lá para fazer o depósito. Bem pequeno que eu estou dizendo, sei lá, 10, 20, 30 reais, entendeu? É muito isso, irmão Emerson, perdoa. O irmão talvez tenha uma orientação melhor. Mas foi pedido isso porque as casas de oração podem ter um valor muito pequeno e não compensa o irmão sair de lá para fazer o depósito de, sei lá, 5 reais, entende? Perfeito. Bom, vamos lá. De região para região. Ó, Vai a única depender, né? coisa, vamos deixar uns 10 minutinhos, 5, para a gente dar uma resposta aqui no chat, tá? Por favor, irmão. Ficou um pouco grande, irmãos, perdoa, mas vamos lá. Então, item ponto 9 é aquela verificação que, na verdade, não é um apontamento, mas é uma orientação de que quando não existe ocorrência, eu tenho que apontar essa ocorrência, né? É meio contraditório, mas faz sentido, especialmente para contabilização no SIGA. Item 2.1, campo destinatário diferente. Então, não tem muito o que falar. Se a congregação tem lá determinado endereço CNPJ, né? Cada administração vai ter a sua. Quando o documento estiver fora, pronto, tem que apontar, tá bom? CNPJ ausente. Então, as casas de orações, elas fazem compra em função do CNPJ da administração. Então, tem que ser sempre o CNPJ da sua administração, tá? Aqui nós citamos um exemplo que hoje em dia já existe uma série de locais que o CNPJ está vindo dessa forma, por questão de LGPD. Então, a gente sabe que 398 é o CNPJ. No nosso caso, lembrando, aqui é o nosso exemplo, 398 é o da congregação aqui em São Paulo. Então, na tua administração vai ter outro, então você vai ver que os cupons respeitarão o teu CNPJ. Então, esse é um novo, ele vem com um XX aqui, e esse é um antigo, da qual não tem CNPJ, tá vendo? Então, nesse caso aqui, nós temos que apontar, tá bom, irmãos? Não tem muito segredo. Qualquer documento fiscal sem o CNPJ, a gente aponta. Corpo, né, do documento, inconsistência, referência a produto. Irmão, toda vez que aparecer, toda vez que tiver um item não identificado, itens alcoólicos, ou não apresenta a quantidade comprada, ou item não utilizado pela casa de oração, qualquer coisa que não faça sentido estar na casa de oração, nós temos que apontar. Nesse cenário aqui, ó, é um item diversos. Irmãos, não existe item diversos, ninguém compra diversos. Então, tem que ter alguma descrição aqui, cabe a nós apontarmos. Mas é um problema da padaria, não importa. A gente tem que apontar que não faz sentido esse item diverso. Ok? Ausência de carimbo. Quando a evidência de quitação daquele documento, especialmente DANF ou qualquer outro documento que não fica claro que foi pago à vista, então nós temos que considerar o seguinte: evidências de quitação, está como? Carimbo de pago com o CNPJ do emitente. Não adianta você ter só um carimbo pago lá que não faz sentido. Então tem que ter o CNPJ igual esse exemplo aqui, tá vendo? Recebemos, tal. Ou pagamento à vista, escrito aqui, ó, à vista. Ou descrição do pagamento, escrito em dinheiro, ok, já é válido. Ou, tá aqui, pagamento à vista, o segundo. E terceiro, a data de pagamento, porque isso varia um pouco de cada distribuidor, ou perdão, cada fornecedor, mas tem alguns que eles colocam a data de pagamento é a mesma data da emissão do documento, ou seja, foi pago na hora, entendeu? Passando isso, irmãos,
aliás, estando dentro desses objetos aqui, ou dentro dessas expectativas, a gente não aponta, tá bom? Então, a busca foi pago à vista, ok. Não foi pago, não tem essas informações, aí sim a gente pode apontar. Nota com CFOP, nota com CFOP 5929. Se esse documento apresentado pela casa de oração não conter o cupom gerador, porque 5929 não é venda, tá, irmãos? Mas se essa nota não tiver cupom, aí a gente aponta. A gente pode apontar esse item aqui. Se tiver a nota e o cupom fiscal, aí tudo bem, não gera esse apontamento, tá? Quitação por cartão eletrônico, por cartão de crédito e débito, ok, não tenho o que falar, cartão de débito e crédito não existe isso na casa de oração, então não pode pôr nenhum tipo de cartão. A única coisa aqui é dinheiro, tá? Quitação por débito automático na casa de oração. Débito automático seria os irmãos e... não, perdão. Aqui está falando o seguinte, a casa de oração não pode colocar nenhum item em débito automático, tá? A casa de oração, mas quem tem que fazer isso é a administração, tá? Então, se a gente receber débitos automáticos da casa de oração, que foi feito pela casa de oração, nós temos que apontar, tá? Então, esse item por quê? Existe uma recomendação que as concessionárias sejam colocadas em débito automático, mas não é a casa de oração que faz isso. É a própria administração que faz esse cadastro para ter controle depois. Tá certo, irmãos? Então, nada do que vier da congregação pode estar em débito automático. Essa é a diferença, tá? Pagamento em atraso, como o nome já disse, se de alguma forma eu paguei em atraso. Aí você vai falar, poxa, mas a casa de oração só compra em dinheiro. Como ela pode pagar em atraso? Porque assim, é verdade, é interessante, mas existe fornecedores que eles não aceitam dinheiro, não aceitam. Então ele vai te dar um boleto para pagar, por mais que pague no mesmo dia. Aí pode gerar esse caso de pagamento em atraso. Tá bom, irmãos? Então por isso que existe esse item de pagamento em atraso na casa de oração. Pagamento fora da competência. Aqui é mais ou menos um complemento desse, tá? Por que mais ou menos? Então o irmão comprou e era para ele ter pago o boleto no mesmo mês, de preferência no dia. Mas não, perdão, não é no mesmo dia, mas no mesmo mês. Ele tinha que ter pago aquele boleto e com comprovante de pagamento. Aí ele vai, esquece e paga no mês seguinte. Então ele está fazendo uma compra com pagamento fora da competência. Tá bom? Então tá aqui, ó. As despesas devem ser quitadas no mesmo mês da compra. Se por acaso o fornecedor gerar um boleto no outro mês, a responsabilidade da casa de oração quitar antes do final do mês em que for efetuada a despesa. Tá certo, irmãos? Pagamento para pessoa física. Qualquer pagamento que vier da casa de oração para uma pessoa física deve ser apontado. E em caso de locação, é necessário orientar a casa de oração que a administração isso. Se os irmãos encontrarem, em casos de locação, é necessário orientar que a casa de oração, que a administração deve estabelecer um contrato com o locador. Não é a casa de oração que estabelece qualquer contrato. E por que nós estamos falando isso? Porque às vezes quando alguém toma essa decisão, não manda para a administração. E a gente vai ficar sabendo disso no mês seguinte, quando chegar um título lá dentro, ok? Pode dar uma reduzida, irmão Alexandre, nesse daí, para a gente responder as perguntas do chat, que tem bastante pergunta interessante aqui, tá? Tá bom. E porque ficou bem completo, tá? Ficou bem grande, irmão Emerson. Nós temos pelo menos, acho que 70 páginas. Será que a gente faz um complementar depois? Não, depois complementa, senão nós não conseguimos responder tudo, tá? Tá bom, vamos fazer um só para ele então, porque senão, pelo horário aqui, eu não vou conseguir. Isso. Então, vamos... daí, só dá essa é a cartilha, né, que vai ser disponibilizada. Vai ser publicada, exato. Vai ser publicada. Sim. E os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo dela. É ela que vai dar o direcionamento para a gente poder fazer os apontamentos. Tá, irmãos? Então vai ajudar bastante nós aí nessa parte. Vamos ler no chat aqui, irmão Alexandre, para a gente poder... Tá bom. Aqui, ó. Aqui. Quer pegar uma aqui, não? Aqui, ó. Acho que é a primeira aqui. A paz de Deus, irmãos. Opa, como que tá aqui? Vamos ver. Rapaz, vamos lançar as inconformidades no SIGA e o LCR vem com inconforme, mas os livros do voluntário... Opa. E manutenção vem com inconformidades. O que fazer? Não sei se eu entendi, mas os livros de voluntário... Ah, tá. Bom,
Eu acho que nós abordamos isso. Ó. Quando vamos lançar as inconformidades no SIGA e o livro de coleta vem sem inconformidades. Se o livro de coleta, bom, eu acho que eu expliquei, se eu estou entendendo correto aqui. Nós estamos falando de casa de oração, porque está falando de livro de coleta. Então, Perfeito. quando o livro de coleta não tem inconformidade, ó, vem sem inconformidade, eu estou entendendo que ele quis dizer que está limpo, não tem nenhuma inconformidade. Se todo o restante, aí está aqui, mas os livros de voluntário e manutenção vêm com inconformidade. Então, irmão, quando o irmão abrir aquela verificação do tipo de casa de oração, o irmão vai fazer um lançamento somente de livros de voluntário, seja lá se foi por assinatura, seja lá quantos erros ocorreram, e Tem que também de explicar, manutenção preventiva. tem que explicar que é separado. O livro de coleta, lá no item, dentro da casa de oração, vai separar. Livro de Isso. coleta, voluntário e manutenção preventiva, tá? Exatamente, exatamente. Então, dentro daquele documento que a gente estava mostrando, os itens de apontamento, para livro de coleta, existem os apontamentos programados para ele, então se não tiver nenhum, você não vai lançar. Para o voluntário, existe, que é o 29, vai ter uma série de apontamentos referente a voluntários vindo da casa de oração, e manutenção preventiva também tem apenas dois itens de manutenção preventiva, tá? Que serão mudados no futuro, mas por enquanto são apenas dois itens. Uma, se eles entregou, e se entregou assinado, tá bom? Beleza, aí ele pergunta aqui, por que não tem no sistema um item que podemos fazer um lançamento sem inconformidade e os Mas demais tem. e os demais com inconformidade? E não tem como lançar no 1.9 porque ele só é usado quando todos os documentos que vêm da casa de oração não têm conformidade. É exatamente isso, irmão. Se a casa de oração, se o livro de coleta não teve inconformidade, tá bom, então não precisa apontar. Não tem necessidade de apontar isso. Você só vai apontar na verificação o que teve de inconformidades, tá? Ou ocorrências e assim por diante. Mas tá correto, no 1.9 é quando nada do que veio da casa de oração tem algum erro. Nada. Tá tudo perfeito, então aí eu lanço 1.9. Ok? Assim teria como fazer um item, só estou terminando dele aqui, tá, irmãos? Assim teria como fazer um item que mostra, né, sem inconformidade. Eu não entendi por que o irmão está com essa necessidade de que só o livro de coleta mostra que não tem nada errado. Tá? Basicamente, o que eu entendi foi isso, irmão Emerson. Ele queria que Sim. tivesse um outro item. Irmão, a gente faz um só para casa de oração. Não precisa necessariamente falar que só o livro de coleta não teve rasuras. Aí, pulando. Também a assinatura digital para a realização das atas já está disponível no sistema? Essa eu estou por fora, irmão Emerson. Aquela assinatura das Assin... atas... Já Não, está? Já está, maravilha. a assinatura digital é uma coisa e a ata digital é outra coisa. Sim, sim. Mas eu acho que ele está perguntando aqui, ó, assinatura digital para a realização das atas. Então, de alguma forma, ele juntou uma coisa com a outra. Então, não tá, né? Isso. Não tá. Pode fazer, assinar com a senha Gov, quem tiver, e pode assinar e subir em PDF, mas nós estamos providenciando essa parte aí também, tá? Tá. Ainda nele aqui, já pode fazer um encerramento do livro manual? Não entendi. Já pode fazer o encerramento do livro manual? Acho que ele quis dizer encerrar o manual e começar só o digital. Sim, pode, já Tá, pode encerrar, tá. sim. O livro Maravilha. o livro pode ser encerrado mesmo sem finalizar o ano? Pode, sem problema Pode. nenhum. Essa dúvida surgiu aqui, tá bom, maravilha. Tá? Deixa essas dúvidas gravando, irmão Emerson, eu tô gravando aqui. Tá. Ô, Pode ô, deixar, depois a gente põe completo, não tem problema. maravilha. Deixa eu pegar o próximo aqui, então foi. Tem só mais uma. Outra dúvida, quando está sendo descentralizada uma administração, qual o papel do Conselho Fiscal para ajudar os irmãos em todos os procedimentos da descentralização? Temos algum, É, irmão Emerson? na verdade, tem que esperar ter todo o trâmite, irmãos, o imobilizado passar para a administração ou para a nova administração, para onde foi agregada, esperar ficar tudo certinho para depois a gente começar a fazer o levantamento. Daí, o que a gente pode ajudar é olhar se veio todo o patrimônio, olhar se todo o que tinha na outra administração
se migrou corretamente. Agora, participar é mais para a gente saber, para entender mesmo o processo. Mas quem vai fazer tudo isso daí é os próprios irmãos aí de cada departamento, aí o secretário, o tesoureiro, principalmente a área contábil, tá bom? Maravilha. Próxima pergunta seria: não seria possível informarmos todas as casas de orações juntas para fazer uma programação? Não, irmão, não tem como, é uma por uma. Como proceder? Pode eventualmente ser uma melhoria, mas por enquanto isso não acontece. Quando proceder? Quando os documentos não forem digitalizados. Irmão João, a gente já orientou a que o Conselho Fiscal pode mostrar para a administração, que já foi pedido isso em reunião administrativa em 2020, se eu não me engano, saiu a primeira comunicação a esse respeito, que era justamente por causa da pandemia. Então, assim, e aí adotou-se isso como procedimento e depois até a contabilidade fez novos treinamentos detalhando quais são os documentos que têm que ser digitalizados, tá? Então, como a gente proceder? Nós do Conselho temos que buscar na administração cobrar deles que eles passam a se planejar para fazer essa digitalização de forma geral, tá? Pode contatar a administração aqui do Brás ou até um pouco, até a gente, né, do Conselho, mas isso não é nós que estamos dizendo, foi a própria administração nível Brasil. Certo, Moedas? Certo. Maravilha. Daniel perguntou, os irmãos poderiam informar onde encontra o documento referente à verificação da piedade? Alguém já colocou aqui, o irmão André colocou aqui, novo manual da piedade. Irmão, isso é importante, o que o irmão está perguntando. Irmão Daniel, onde eu posso encontrar? CCB, no Info CCB, na área da piedade, tá bom? Qualquer outro documento de qualquer outro departamento está no Info CCB. Então, deixa eu só compartilhar aqui para mostrar para o irmão. No caso, o irmão está falando piedade, mas poderia ser qualquer outro. Então, vamos lá, cadê aquele... aqui, rotinas. Tá aqui, irmão. Esse é o Info CCB. Então, irmão, vem no Siga, intranet, aí ele vai aparecer aqui, claro, o Siga já está travado, vai aparecer Info CCB, Info CCB, e aí, irmão, vem áreas técnicas. Nós estávamos falando de piedade, vai ter aqui piedade. Então, aqui tem os documentos. Todos os documentos da piedade, manual, vai ter um aqui, ó, Manual do Procedimento da Obra da Piedade Viagens Missionários, já vai te indicar para esse documento mais atualizado que alguém colocou aqui para nós no chat, tá? Mas não é só o da contabilidade, não é só o da piedade, tá? Todos os demais departamentos, ok? João Cleonaldo, em relação aos apontamentos de cada departamento, será preenchido um de cada por setor ou um único para regional? Esse eu não entendi. Irmão, a gente aponta, eu não sei se eu entendi, mas vamos lá, ó. A gente aponta a verificação. Então, em relação aos apontamentos de cada departamento, será preenchido um para cada setor ou um para... Não é regional, irmão, é administração, tá? Administração. É para cada administração e para cada departamento, não setor, Isso, tá? isso. Só para os irmãos. Então não tem regional aqui não, tá, irmão? Eu espero que ao longo da descrição o irmão percebeu, acabou olhando, porque o irmão perguntou mais ou menos no começo. Então, mas é isso, a gente aponta quem? A administração. A gente aponta a tesouraria da administração. A gente aponta a casa de oração da administração. A gente aponta, sei lá, o departamento de compra da administração, tá certo? Então, esses são os apontamentos. Talvez ele está confundindo alguma outra coisa de regional, né, irmão? Mas ok. Sim. O Felipe colocou, no InfoCCB, o plantão de duas links disponíveis está diferente deste. Acabei perdendo 30 minutos da reunião assim. Deve... isso é outro assunto, mas foi atualizado no plantão de dúvidas. Da maneira que o Felipe está falando, irmão Hermes, parece que ele está com outro item, outro link lá nas reuniões. Será? Será que eles não atualizaram? Porque a gente trocou, antigamente tinha a cada 15 dias e a gente trocou para 30, uma a cada terça-feira, né? Mas não mudou, sempre foi o mesmo, tá? Tá bom. Ele não deveria ter perdido. Isso. Legal. Gabriela, meus irmãos, em relação à tesouraria, em casos de pagamentos de fornecedor através de boletos, é permitido fazer o pagamento para beneficiário de títulos cedidos? Irmão, aí...
Tipo factor? A gente pode, irmão Emerson? Não, veja bem, tem que olhar do que se trata. É bom se inteirar do assunto. É É porque bom também ver, não é uma. não é normal. Quando o fornecedor manda, né? Não, mas não Isso, deveria. não é normal isso daí, não, irmão. Verdade, verdade. Tem que verificar direitinho, e daí, se for o caso, manda um e-mail para nós aqui, para a gente poder analisar e ver direitinho do que se trata, tá bom? Até porque Pode. depois pode ficar difícil de fazer a ligação de que aquele título foi pago, né? Isso. Tem uns problemas aqui, não é muito bom, não, irmão. Tem que. Enfim. Débora de Oliveira, onde está a gravação? Ah, tá. A gravação, irmã Débora, vai ficar no mesmo Info CCB, só que aí na nossa área aqui, Conselho Fiscal. Aí a irmã vem material de apoio, no mesmo local onde está as demais, tá? Tá vendo? Ó, treinamento do Conselho Fiscal. Aí vai ter uma nova aqui, que tá com todas as nossas dúvidas e tal, vai ter uma nova aqui por data também, tá? E o campo de descrição. Todas as demais aqui foram outras que nós fizemos, foram outras apresentações que nós fizemos, tá? Descendo, o André, algumas casas de orações alegam que o depósito estão digitalizados na área do depósito e não fazem colagem do depósito. Deve ser apontado. Ele tem que estar digitalizado lá para nós, irmãos. Independente de tá no SIG, ele tem que estar digitalizado para a gente conferir, tá? Ainda não extinguimos ele, não. Não, mas nesse caso aqui, se eu entendi, é que a folha de depósito, aí ele está jogando no SIGA. E aí, se ele joga no SIGA, numa área específica, depósito, não aparece lá na verificação, no De casa de encerramento da oração? verificação. Tem que Nesse estar caso, dentro de irmãos, casa de oração. pede para a casa de oração anexar em fechamento da casa de oração, tá? Sempre em fechamento. Sempre em fechamento, tá? Se ele quiser duplicar, tudo bem, mas sempre em fechamento. Avisa que na cartilha está orientando fazer isso, tá? Porque ele vai falar, mas eu quero fazer aqui. Tudo bem, então duplica e põe uma na cartilha. Senão ele dificulta a vida também de fazer as verificações, certo? Gabriela novamente, ok. Factoring, empresa de emissão de boletos, tá? Daniele, a paz de Deus, irmãos, essa reunião, como está sendo gravada, vai estar disponível no CCB. A Piedade pode inserir uma nota de despesa fora da competência? Não. Tem isso fora da... Como é que é? A Piedade pode inserir uma nota de despesa fora da competência? Aonde, irmão? Na casa de oração? Não Não. deveria. Provavelmente é dentro da própria piedade. É que às vezes eles atrasam para colocar a piedade, mas se ele lançou lá e tiver batendo, não pode, tem que obedecer à competência. A irmã pode apontar e dizer que está fora da competência, mas ele vai precisar lançar lá para poder bater com a despesa que ele teve. Então é por isso que ele lançou fora de competência, senão não ia bater. Pode continuar, irmão. Irmão Felipe, no IFCCB, nas áreas técnicas do Conselho Fiscal, encontrei nos anexos da seção 9 um documento intitulado Verificação Completa Regional Administrativa. Para que exatamente serve esse documento? Posso utilizá-lo como uma espécie de pente fino da administração, abrangendo todos os departamentos? Isso daqui deve ser material antigo, não, irmão Emerson? Sim, provavelmente. Talvez antes das verificações cruzadas, muito Isso. provavelmente. Irmão, não sei o quão pertinente tá, deve ser material antigo, mas se o irmão achar interessante, pode. Não é uma obrigação, mas se quiser usar e achar que vai acrescentar, tá bom. Lino, a paz de Deus, irmãos, é possível editar a localidade da verificação criada? Não, irmão, uma vez que você criou, não altera mais a localidade. Talvez o irmão vai ter que apagar, tá? E recolocar. Eu estou entendendo que o irmão identificou que criou uma localidade errada, então não tem como alterar, tá, irmão? Teria que apagar todas. João, por favor, explicar novamente se, no caso do C52, estiver apenas uma assinatura do Ministério e duas assinaturas do colaborador da escrita. Será necessário apontamento? Não, irmão João.
se tiver ao menos uma assinatura do ministério. O que é ministério? Diácono, cooperador de jovens e ancião. Se tiver ao menos uma deles e dois escriturários, está ótimo. Paz de Deus, irmãos, na tesouraria, em contas a pagar, quando tem conformidades, eu aponto, ok? Minha dúvida é, as contas pagas sem conformidades, eu tenho que apontar também? Não. Só aponta no SIGA o que é inconformidade. Com exceção, quando a irmã abre uma verificação e percorre ela inteirinho e não tem nenhuma apontamento, nenhuma inconformidade. Aí sim a irmã lança aquela conformidade para dizer que estava tudo ok. Tá certo? Próximo, Luiz. Existe algum apontamento para se fazer quando não está... Bom, essa pergunta já foi feita, a gente não colocou... eles queriam dizer assim, o Conselho Fiscal perguntando, poxa, se na minha administração não tem digitalização, posso fazer um apontamento? O irmão pode, não tem problema, mas a gente não criou um apontamento específico para isso. Na verdade, os irmãos têm que apresentar o projeto de digitalização para os irmãos, Exato, tá? exato. Daí, convencer a administração a digitalizar, irmão. Uma hora vai ter que todo mundo ir para digitalização. Mas só que a gente já vem falando isso há muito tempo, tá? Então, é interessante os irmãos divulgar aí que já tem um sistema para a gente poder digitalizar. E no projeto explica o que é para digitalizar e onde digitalizar. Isso. Tem uma que o irmão Emerson acho que respondeu isso, tá, irmão? Mas vamos lá, só. O Lino perguntou, os setores de administrações que não verifica a piedade, como fica? Na minha região, só a regional pode verificar a piedade. Irmão, é bem simples, é o que eu acabei de passar no começo desse plantão. É pegar o Manual da Piedade e ir lá nas 3 últimas páginas e mostrar para os diáconos. Nós somos obrigados a olhar mensalmente a piedade. Faz parte da rotina do Conselho Fiscal, tá? Então, nós temos que fazer valer a carta que os mais antigos deliberaram para nós, tá? Então tem que fazer valer a nossa cartinha lá tá no próprio manual dos diáconos, tá lá. E aqueles que não conseguirem, os irmãos encaminham para a administração, os irmãos encaminham para a piedade via e-mail, solicitando, irmãos, esse mês precisamos verificar a piedade. E daí, se eles tiver negativa, vocês encaminham para nós aqui no Brás, ou pro e-mail do Conselho Fiscal, solicitando para a gente tomar as providências por aqui, tá bom? Daí a gente vai ajudar os irmãos, entrando em contato com os irmãos aí, explicando essa situação, tá? Pode ir para o próximo. Maravilha. Irmão Eliseu, paz de Deus, aqui o irmão de Caipônia, Goiás. A pergunta é, o Departamento de Fundo Bíblico, pode fazer compra em outra cidade e trazer o material sem nota fiscal para o nosso fundo bíblico? Acho que Departamento de Fundo Bíblico não existe, seria distribuidora. Mas pode comprar em outra distribuidora. Normalmente, é que ele colocou Departamento Fundo Bíblico, não existe isso. Normalmente, o que acontece? Nessas regiões muito longe, daí acaba o material de uma DL, daí ele vai pegar em outra, daí acontece isso. Que eu não sei, vai precisar ele estar cadastrado lá na outra para poder eles venderem por mão. Mas se tiver cadastrado, não vai ter problema nenhum, tá? E sem nota, como é DL, vai ser DT, não vai ter nota fiscal. Nota fiscal só tem da DG para DR e DL, tá? Pode ir para o próximo. Fundo Bíblico. Não, perdão. Irmão Felipe. Irmãos, por gentileza, pode verificar se no link do plantão de dúvidas está correto? Tenho certeza que acessei por lá e acabei... Tá bom, irmãos, a gente vai dar uma verificada lá se no plantão de dúvida está correto. José Roberto, paz de Deus, irmãos, uma dúvida. O irmão que cuida dos livros de voluntários, no nosso fechamento de coleta mensal, os irmãos da casa de oração traziam os livros das horas lançadas e ele verificava, carimbava e destacava a folha amarela para arquivar. E nós, do Conselho Fiscal, tínhamos como verificar os lançamentos no sistema SIGA e se correspondia com os lançamentos no livro.
Agora, ele adotou o seguinte método: o irmão envia a foto da folha para ele no celular e ele digitaliza no sistema. Só que no nosso checklist pergunta se eles estão arquivando as folhas. Portanto, respondendo que no checklist, respondemos o que no checklist. E este procedimento está correto, ele também não anexa no sistema. O formulário, irmão José, as folhas que eram folhas amarelas do trabalho voluntário, eles estão fazendo, pelo menos segundo o que o Departamento do Trabalho Voluntário orientou para o Brasil inteiro, está sendo feito anexado num depósito do próprio Departamento de Trabalho Voluntário. Só que aí, como nós não temos acesso, eles pediram para transferir isso para o fechamento da casa de oração. Então tem só uma questão de, digamos assim, de desinformação no momento da tua administração, pelo que eu estou entendendo. Tá? De fato, foi feito um procedimento que eles anexam e colocam num SharePoint. Só que nós não temos acesso a isso, então o trabalho voluntário pediu para que isso seja colocado diretamente no fechamento da casa de oração. Isso até acontecer o lançamento do módulo de trabalho voluntário na casa de oração. E aí eles vão lançar no local correto. Tá bom, irmãos? Mas, por enquanto, então é só o irmão obter essa informação, essas fotos, pelo que eu estou entendendo, é só o irmão obter essas fotos com quem tira. Por último, a Débora, irmãos, me perdoem, mas repete a resposta. Sim, eu acabei respondendo. Irmã Débora, ao menos um ministério e os 2 escriturários. No mínimo. Aí, se quiser ter mais, está ótimo, mas no mínimo um ministério. Voltando, o que é um ministério? É um cooperador de jovem, um ancião ou o diácono da casa de oração. Pelo menos um deles. Lembrando, irmãos, muitas casas de oração, um diácono tem que atender 4, 5, 6 casas de oração, dependendo do lugar. Então, se tiver uma força-tarefa lá no dia na administração e tiver um diácono responsável lá para assinar, a gente vai aceitar por causa da demanda que ele tem para assinar em várias casas de oração, tá bom? Então, se tiver, mas é um diácono que está assinando de todo mundo, não tem problema. Eles é que vão decidir para nós. Por quê? Porque nós só queremos assinado, que eles tomem conhecimento daquilo que foi confirmado em cada casa de oração, tá bom? Fechou, irmão? Não, só que fechamos. Então tá bom. Vou parar de gravar, parar de compartilhar. O irmão Thiago não tá mais, né? Já saiu, né? Não, saiu. Tá bom. Então vamos agradecer a Deus, que deu o nosso horário, até estouramos aí, mas vai ficar tudo gravadinho lá no intranet, tá, irmãos? Então a gente já vai procurar publicar lá para ficar tudo certinho. Agora eu tô com medo. Hã? Não apareceu para eu interromper a gravação. Mas o meu aqui eu também gravei, pode deixar que eu gravei, tá? Então fechou. Combinado. Tá bom. E vamos agradecer a Deus com oração em nome do Senhor Jesus. Ora por nós, irmão Alexandre, por gentileza. Tá bom. Glória a Deus. Amém. Glória Aleluia, glória a Deus. Bendito és tu, Pai. Amém. Altíssimo Deus, bom Pai que está no céu, mais uma vez estamos